Boa tarde a todos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o direito penal, sobre a confissão espontânea e sobre a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Estamos aí com algumas pessoas entrando nesta live. Você que está entrando aí, deixe seu comentário, seu joinha, sua curtida aí, é muito importante para nós aí. Tá? Vamos difundir aqui um pouco do conhecimento relativo ao direito penal. Pois bem, o que é a súmula 231 e o que é, vamos trabalhar aqui de maneira bem sucinta, o que é o Superior Tribunal de Justiça que editou essa súmula, né? O Superior Tribunal de Justiça é a corte que tem no Brasil a competência de pacificar o entendimento sobre lei federal. Então, tudo que é norma federal, lei federal, esse tipo de situação, todo tipo de conflito, de divergência que houver na interpretação da lei federal, quem pacifica é o STJ. O Código Penal é uma norma que tem força de lei federal. Ele surge como sendo um decreto-lei, mas hoje tem força de lei federal. Pois bem, qualquer divergência sobre a interpretação do Código Penal cabe ao STJ pacificar essa divergência de interpretação. E o STJ, assim como outros tribunais, edita súmulas, que são resumos de jurisprudência, por assim dizer. Quando um tribunal costuma decidir num determinado sentido sobre certa matéria, ele costuma fazer súmulas que vão resumir o seu entendimento sobre aquele caso. O STJ não faz súmula vinculante, ou seja, a súmula que o STJ faz não é de observância obrigatória pelos juízes no Brasil, pelo menos na área criminal, né? Não vou nem tratar aqui das questões relativas ao processo civil, né, com o sistema de precedentes vinculantes. Não vamos tratar disso aqui, não, vamos falar só do processo criminal. Então, o STJ, quando edita uma súmula em se tratando de matéria de direito penal, ela não é de observância obrigatória pelos juízes do Brasil. Contudo, apesar de não ser de observância obrigatória pelos juízes do Brasil, esse tipo de entendimento manifestado em uma súmula acaba sendo observado, porque cedo ou tarde os juízes sabem que se o processo seguir, se houver algum recurso e chegar até o STJ, o STJ vai derrubar a decisão do juiz que contrariar a súmula, né? Vejo aí que algumas pessoas estão entrando aí, Maiara Marlene, João Paulo Faria, Del Rian, meu aluno, um abraço, Marcos Pintor, gente fina, melhor pintor da nossa região aí, Larissa, minha esposa, Maria também, por quem eu nutro admiração, sobretudo que conheço o filho dela, né? O Daniel, pessoa finíssima, gente muito boa. Luiz Felipe Vieira, e agradeço a presença de todos nessa live aí. Estamos falando aqui sobre a súmula 231 do STJ. Pois bem, então já falamos aí o que é o conceito de súmula. A Lívia Soares entrou aí agora, agradeço a sua presença. Já falamos aqui nessa live sobre o que é o conceito de súmula. É um resumo de jurisprudência, por assim dizer. Pois bem, qual que é a questão deste vídeo aqui? Quando alguém comete um crime, ou alguém é investigado do cometimento de um crime, essa pessoa tem várias posturas possíveis. Uma delas é confessar, outra delas é ficar em silêncio, ou negar que ele é autor ou praticante daquele crime. A lei traz certos benefícios para quem confessa. Olha que interessante. Na hora que o juiz vai dosar a pena, ou seja, vai estabelecer a chamada dosimetria, ele passa por três fases: primeira, segunda e terceira fase. Na segunda fase, o juiz faz a análise das chamadas atenuantes e agravantes de pena. E a confissão é uma atenuante de pena. Vamos abrir aqui o Código Penal. Acompanha comigo na tela aí, por gentileza. Vamos ver aqui no Código Penal, olha. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí nós temos aqui, ó, quando o agente, ter o agente, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Pois bem, a confissão espontânea, ela atenua a pena. É um benefício que o Estado dá para o sujeito que, de certo modo, se arrepende ou mostra algum traço positivo da sua personalidade ao perceber que o que ele fez é errado e ao confessar isso aí para o Estado, né, para a autoridade policial e posteriormente ali para o juiz. Pois bem, é um benefício que o Estado dá, até porque o Estado se beneficia disso também. Ora, quando alguém confessa um crime, o juiz tem uma segurança maior para condená-lo. Porque condenar a pessoa que não confessou, reconheçamos, é menos confortável psicologicamente falando do que condenar quem confessou. A gente sabe que a confissão não basta muitas vezes para que haja uma condenação. A gente sabe que
Quando o crime deixa vestígios, por exemplo, o crime material, né? O crime que produz resultado no mundo naturalístico, e também chamado de crime que deixa vestígios, quando ele deixa vestígios, a confissão por si só não serve. Então, se eu chegar à delegacia agora aqui da minha cidade, falar, olha, eu matei alguém, só que não tem um cadáver, não tem nada. Homicídio é um crime que deixa vestígio. Por mais que eu confesse, isso por si só não serve para me condenar. Pois bem, a confissão, então, quando o sujeito confessa, ele traz para o juiz o conforto psicológico de poder condenar, claro, presentes demais requisitos, né? O processo estando em ordem, claro, não havendo nulidade, mas quando o sujeito confessa espontaneamente, ele traz ali o conforto psicológico para o juiz condenar. Então, a confissão ela é boa para o réu, digamos assim, para aquele que cometeu um crime, como também para o juiz, para o Estado juiz. Ótimo. Por isso que o Estado juiz premia aquele sujeito, digamos assim, né? Premiar, entre aspas, com uma atenuante de pena. E a atenuante de pena costuma ser adotada no grau de 1/6, ou seja, na hora de dosar a pena dele é atenuada em 1/6. Mas qual que é o problema, então? Vamos lá. Aqui eu não vou explicar toda a dosimetria da pena, o procedimento que é feito para calcular uma pena. Mas, basicamente, digamos que o sujeito ele seja réu primário, o crime que ele cometeu ali não fugiu do padrão para esse tipo de crime, não gerou na vítima nenhuma consequência maior do que já gera naquele tipo de crime, né? Ou seja, as circunstâncias judiciais são favoráveis. O sujeito caminha para uma pena mínima. Se esse sujeito que já caminha para uma pena mínima, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, diante da ausência de agravantes de pena, diante da ausência de causas de aumento de pena, ele já caminha para uma pena mínima, porque saibam, quando a lei prevê um crime, prevê uma pena, e a pena sempre tem um mínimo e um máximo. O juiz vai estabelecer algo entre o mínimo e o máximo. Quando o sujeito tem tudo favorável a ele, né, ele é culpado, mas o resto está favorável. A pena caminha para ser o mínimo. Pergunto para vocês, que interesse tem esse sujeito de confessar? Agradeço aí a presença das pessoas que chegaram depois aí, o Henrique, a Milene, a Ashley, né? Todos alunos meus aí, fico muito grato e honrado de ter alunos meus aí assistindo essa live. Pois bem, qual o interesse que o sujeito vai ter de confessar, sendo que na prática ele não vai poder reduzir a pena, não vai poder atenuar a pena, já que existe a súmula 231. Vamos ler a súmula 231 aqui. Vamos lá, do STJ. Ela diz o seguinte, ó, que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O que é uma circunstância atenuante? São aquelas que estão previstas na lei como tal, dentre elas a confissão. Então, digamos que o sujeito ali ele é acusado de um crime, por exemplo, furto simples. E aí as circunstâncias são todas favoráveis, só que ele não confessou ainda. Pois bem, que interesse ele vai ter de confessar se a sua pena naturalmente já caminha para ser a pena mínima? Ele não tem o interesse de confessar nesse caso, né? Então, o Estado perde a chance de dar ao juiz o conforto psicológico, não vou dizer necessário, mas conveniente para condenar aquele sujeito sabendo que ele é culpado porque confessou. Percebam, essa súmula ela é válida há um certo tempo, já tem muito tempo que ela é válida, e os juízes, na prática, né, vêm adotando. Então, quando o sujeito já tem, né, as circunstâncias favoráveis, por mais que ele tenha confessado, o juiz reconhece a confissão, mas não pode atenuar a pena aquém do mínimo. A pena não pode ir menos do que o mínimo, pelo menos na segunda fase da dosimetria. Também na primeira não pode, né? Ou seja, a confissão é analisada na segunda fase. A pena não pode ir aquém quer dizer menos. Não pode ir para menos do que o mínimo na segunda fase da dosimetria. Então, que incentivo que o sujeito tem de confessar? Nenhum incentivo, né? Incentivo, assim, digamos, jurídico, né? Se ele vai confessar é por uma questão moral dele, mas juridicamente não vai ter incentivo. É por isso que o STJ, acompanhe comigo aí a notícia na tela aqui. É por isso que o STJ ele está revendo essa súmula 231. Não é que a súmula já foi derrubada, não foi ainda, mas está sendo revista, né? Essa notícia aqui é de 22 de maio de 2024, a notícia de ontem, né? Então, existe um movimento no STJ aí, ao que parece, capitaneado pelo ministro Rogério Schietti Cruz, que é o ministro do STJ,
no sentido de buscar rever essa súmula. Por quê? Porque pensa comigo, o sujeito não vai ter interesse para confessar quando a pena dele já caminharia para o mínimo. Então, se a gente puder dar para ele algum incentivo para confessar, todos ganham. Ele ganha, porque ele vai ter esse incentivo, esse benefício, digamos assim, que também não quer dizer impunidade, tá? Não achem que é impunidade, ele vai cumprir uma pena, tá? E também o Estado vai ter o incentivo de dar ao juiz o conforto psicológico de condenar alguém que confessou. É mais fácil para o juiz. Pensa você, imagina que você é o juiz. Você não se sentiria mais seguro de condenar alguém que confessou? Que confessou espontaneamente? Não confessou porque apanhou, porque a confissão tem que ser espontânea, né? Então, alguém que confessou na delegacia e perante o juiz confirmou a confissão. Ou então que negou na delegacia, mas perante o juiz ele vai lá e confessa, né? Então, ali perante o juiz, vigente ali o contraditório e a ampla defesa, na presença do seu advogado, o sujeito confessa novamente, ou confessa pela primeira vez, mas perante o juiz. Pensa comigo como ser humano. Você, como ser humano, não teria maior conforto psicológico de condenar alguém que confessou? Imagina o pai ou a mãe, né, digamos assim, que vai analisar se o filho cometeu ali alguma peripécia, né? Agradeço aí a presença da Sara Almeida, do Márcio Soares aí que entraram agora. Imagina ali o pai ou a mãe que vão analisar se o filho cometeu alguma peripécia. Só que o pai ou a mãe não estão com muita certeza, né? E aí tem que aplicar um castigo. Se tem a peripécia, a brincadeira, a coisa errada que foi feita ali, o pai ou a mãe tem que condenar e aplicar um castigo. Se a criança confessa, o pai ou a mãe aplica o castigo até com mais tranquilidade, né? Ele até vai aplicar um castigo menor, porque a criança confessou. E aí o pai vai ter a certeza, ou a mãe vai ter a certeza de saber que está aplicando um castigo, porque a criança é culpada mesmo, né? Então, assim, guardadas as devidas proporções, claro, o juiz não é pai do réu, mas, assim, psicologicamente falando, o juiz também é ser humano. Eu vejo como positivo aí esse movimento, como positivo esse movimento de superação da súmula 231 do STJ. Acho positivo, sim, acho que é válido, tá? Então, basicamente é isso, né? Veja aí que algumas pessoas entraram agora. O objetivo dessa live foi só para abordar esse tema em específico. Também a gente aproveitar esse cenário novo aqui que eu preparei para vocês com muito carinho, né? Para os vídeos que a gente vai ter com mais frequência aqui nesse Instagram, né? Anuncio também que em breve vou lançar o meu curso sobre direito penal, processo penal e execução penal. As aulas vão ser postadas gradativamente, tá? Então não é um curso que você compra, o conteúdo já está todo pronto, desatualizado, não. As aulas vão ser postadas gradativamente, até porque serão gravadas gradativamente também, sempre tentando o máximo de atualização possível. E esse curso ainda não está, digamos assim, aberto, mas em breve estará. E o site é comunidadepenal.com. Você pode acessar aí comunidadepenal.com, independentemente de querer comprar o curso ou não, de querer assinar ou não. Já acesse para ver como é que é, né, o site, ver se o conteúdo prometido ali que vai ser postado com o tempo lhe agrada, né? Faça aí o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica também aqui nessa live. Ficarei muito honrado com isso. Agradeço aí a presença de todos. Vejo que o Michael Douglas aí entrou agora também, um aluno meu, pessoa muito bacana, um aluno questionador, e é assim que o professor gosta, né? Aluno que traz ali questionamentos que vão colocar o professor para pensar, coisas fora do comum muitas vezes, né? Muito importante aí ter esse tipo de questionamento também, tá bom? Agradeço aí a presença de todos e aguardo aí alguns comentários. Se vocês quiserem comentar, vou ler aqui os comentários, responder se tiverem dúvidas, né? Estou à disposição de vocês aí, tá? Estou aguardando. Importante você compartilhar essa live também com as pessoas, tá? Se você conhece alguém que tem interesse pelo direito penal, processo penal, execução penal, as ciências criminais como um todo, compartilha, que é um conteúdo que pode ser útil para você, pode ser útil para terceiros, conhecidos seus, né? Para quem está aí na prática da advocacia, é importante monitorar essa súmula, monitorar se ela vai ser derrubada ou não, se vai ser cancelada ou não, né? Porque isso pode trazer algum benefício para o seu cliente ali num processo criminal, tá bom? Então, quem quiser comentar, nem que seja um joinha aí, comente que eu vou ler, tá? Tem um certo atraso aqui entre a minha fala e a live aí, tô percebendo aqui no Instagram, mas é coisa de poucos segundos. Então, comentem aí, por favor, que eu vou ler, né? Se quiserem comentar, claro, comentem, nem que seja um joinha, um ok, assim, alguma coisa nesse sentido, só para a gente ver se está funcionando mesmo,
testar, porque eu estou vendo aqui que o pessoal está entrando, mas ninguém está interagindo, né? E a ideia da live é a interação. Então ficamos assim. Muito obrigado a todos pela atenção, tudo de bom e uma excelente semana aí. Abraço. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, comente aí o que você achou sobre o assunto abordado nesse vídeo. Assim, mais e mais pessoas terão acesso ao conteúdo jurídico aqui publicado. Clique no sininho e marque para receber todas as notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Siga-me também no Instagram, onde comento alguns assuntos da área do direito, @lucascotr1, cota com 2 T's. Se quiser contribuir sugerindo assuntos, vai ao nosso site lucascota.com.br/sugerir, preencha o formulário, deixe ali um link de uma notícia, algum julgado, que nós comentaremos aqui no canal no YouTube ou no próprio site por meio de um texto. Obrigado e até mais!